Então a gente conversa agora com Guido Penido, que é consultor do Banco Mundial e entende tudo dessa história de crédito de carbono. Guido, o que são esses tais créditos de carbono? Basicamente, é um mecanismo para ajudar a combater a mudança do clima global, busca remunerar os esforços de agentes públicos ou privados na mitigação de emissões de gases de efeito estufa. Por exemplo, pelo crescimento natural da vegetação, que é algo que a gente tem bastante potencial aqui no Brasil. Nessa possibilidade de vender o crédito de carbono, que é algo absolutamente imaterial, como é que se bota preço nisso? Como que eu defino? Isso custa $5 ou custa $50? Normalmente é uma relação de mercado pura, tá? Então, oferta e demanda determinam o preço. No mundo, lá em 2005, ele foi iniciado. Então, no começo eles viram que eles tinham colocado um cap, né, esse limite de emissões muito acima, então ficou com uma sobreoferta, os preços caíram lá embaixo, eles começaram a reduzir isso, tornar o sistema mais ambicioso, foi subindo. Ano passado, com o aquecimento das discussões em Glasgow, né, na COP26, com o pacote de recuperação verde europeu, com metas mais ambiciosas, o preço foi lá em cima, né? Então, ele realmente, normalmente, responde à oferta e demanda como um instrumento normal de mercado. A tonelada de carbono, do crédito de carbono no Brasil, é mais barata do que a vendida na Califórnia, que, por sua vez, é mais barata do que aquela vendida na Europa. Por que que isso acontece? Porque a poluição de uma empresa europeia ou brasileira, ela vai para o planeta, que é um só. Enquanto a gente tiver regulações domésticas que são heterogêneas em termos de ambição, a gente vai ter preços de carbono diferentes domesticamente, né? Por exemplo, se a política californiana impuser metas muito mais ambiciosas do que a política mexicana, por exemplo, que está iniciando seu sistema de comércio de emissões, o preço da Califórnia vai responder se elevando em relação ao preço mexicano. O que a gente vai ter no futuro, potencialmente, é uma maior comoditização desse mercado de carbono, né? Qual vai ser o papel do Brasil? Muito se diz que o Brasil vai ser o grande nome desse mercado. A gente vai ser a OPEP do mercado de carbono? As estimativas, né, recentes apontam sempre o Brasil para um vendedor líquido de créditos de carbono no ambiente internacional, né? O Brasil tem um potencial, principalmente dos créditos que eu citei de NBS, né, de soluções baseadas na natureza, imenso, né? Quase 50% do nosso território é coberto pela Amazônia. A gente tem uma cobertura florestal que é inacreditável, assim, quando você olha para as possibilidades de outros países. A gente também tem uma matriz energética muito limpa, né, baseado em renováveis, com crescimento recente de solar e eólica também bastante expressivo. Agora, do ponto de vista regulado, é importante dizer que para o Brasil vender créditos no âmbito do Acordo de Paris, o Brasil primeiro tem que cumprir suas metas. Né? É importante que o Brasil também faça o dever de casa para que possa ter um excedente e, enfim, que esse excedente vire uma forma de financiar a descarbonização nacional. Né? A gente consiga utilizar esses créditos de carbono como um mecanismo de atração de capital internacional para financiamento da nossa própria descarbonização, que potencialmente vai ser uma das descarbonizações mais baratas do ponto de vista internacional. Né? E essa discussão sobre potencial mercado me parece especialmente importante diante do que acontece no meio ambiente brasileiro. A cada hectare de floresta que é desmatado no Brasil, na medida em que isso está entrando no nosso inventário de emissões, isso está impossibilitando a venda, ou seja, o ganho de recursos internacionais pela venda de crédito de carbono no âmbito do Acordo de Paris. Então, num mundo em que esse mecanismo de mercado é realmente implementado, é de total interesse do Brasil coibir o desmatamento e qualquer tipo de atividade ilegal, né, que não está gerando riqueza diretamente para ninguém, a não ser para o desmatador, não está gerando imposto, não está gerando nada, e a gente ainda está perdendo a possibilidade de venda. Né? Então, uma perda dupla, digamos assim, para o país.